Oi, gente, eu sou a Paola dos Livros Livram e hoje eu vim responder para vocês os melhores e piores de cada gênero. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, se não curtiu ainda, tá na hora de curtir. Compartilha esse vídeo com seus amigos, posta nas suas redes sociais se gostar desse vídeo. Comenta aqui embaixo se gostou de algum desses livros também, se também é favorito para vocês. E se gostar de algum e for compra pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, que me ajuda demais. Então vamos lá. Primeiro eu quero ressaltar que pra mim é a minha opinião a resposta que eu vou dar para cada gênero. E também aqui não estão todos os gêneros literários, mas os gêneros que eu tenho na minha estante e que eu leio com mais frequência. Vou começar com fantasia e eu dividi o gênero de fantasia em dois subgêneros, que seriam High Fantasy, que é fantasia que acontece em um mundo diferente, quando é criado um mundo diferente, e Urban Fantasy, que é a fantasia que acontece no nosso mundo mesmo, quando outros seres sobrenaturais, mas o mundo é nosso mesmo. Então, como High Fantasy, eu escolhi Corte de Espinhos e Rosas, a trilogia da Sarah J. Maas, com Cortes de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruína. E aqui a gente tem um mundo completamente diferente, onde tem uma muralha e tem o mundo dos feéricos e o mundo dos humanos, e nem o mundo dos humanos é o nosso mundo. Então aqui a gente tem uma realidade completamente inventada, criada. E eu escolhi esse porque foi uma trilogia que eu terminei esse ano e entrou para os meus favoritos. Eu gosto demais dessa trilogia, mas eu vou deixar aqui uma menção honrosa às Crônicas de Gelo e Fogo, que vai ser os meus favoritos da vida, assim. Mas como esse daqui entrou para os meus favoritos recentemente, eu escolhi falar deles. Até porque as Crônicas de Gelo e Fogo ainda não foram finalizadas, não é mesmo, George R.R. Martin? Como Urban Fantasy, eu escolhi a trilogia das Peças Infernais da Cassandra Clare. E aqui, mesmo que seja uma fantasia de época, não se passa nos tempos atuais, vai falar sobre o nosso mundo mesmo. Então os Caçadores de Sombras, eles estão no nosso mundo, mas em um ano diferente. Essa trilogia se passa num período anterior à série dos Instrumentos Mortais, por exemplo. E pra mim é melhor do que a série dos Instrumentos Mortais, eu prefiro 1000 vezes essa trilogia. Eu chorei muito com o terceiro livro e aqui, não, gente, vocês têm que ler pra vocês entenderem o que eu tô falando, mas pra mim, esses aqui são os meus favoritos. Na categoria Infanto Juvenil, eu escolhi Extraordinário, e é um livro que eu acho que todo mundo devia ler, mas ele tá na categoria Infanto Juvenil e pra mim foi um livro extremamente importante, é um livro muito bom e eu acho que todo mundo devia ler esse livro devia ser passado para os alunos nas escolas, os professores deviam ler. Todo mundo devia ler esse livro, ele é um dos meus favoritos e eu escolhi esse para esse gênero. Eu até poderia ter colocado Infanto Juvenil e Fantasia, entre as duas coisas, a série Percy Jackson, na verdade qualquer série do Rick Riordan, e Harry Potter, porque eu acho que tá ali no período juvenil, né, e também são fantasias. Mas eu acho que todo mundo já deve saber que esses livros são muito fáceis de ler e eu acho que seria o ideal que todo mundo começasse a entrar no mundo literário com Rick Riordan e Harry Potter. Então fica aqui também a minha menção honrosa a essas duas séries. Na categoria de romance eu tive que criar várias subcategorias, então a gente vai ter romances de época, Young Adult, que é um romance que se passa ali quando as pessoas ainda estão na escola, no high school, assim, então ensino médio. Essa categoria é entre 15 e 17 anos. New Adult, que é os novos adultos, então a gente tem o período logo após sair da faculdade, por exemplo, os desafios de um novo adulto, o primeiro emprego, essa faixa etária entre 20 e 25 anos. Tem também a categoria de romance maduro, que são romances um pouco mais calientes, digamos assim. E tem Chick Lit, que também é uma subcategoria do romance, que vai focar em mulheres mais maduras e na jornada dessas mulheres. Para a categoria romance de época, eu escolhi o meu favorito da vida, que foi um dos primeiros romances de época que eu li e que foi o que fez eu amar o gênero, que foi o Visconde que Me Amava, da série dos Bridgertons.
é da Julia Kim. Esse não é o primeiro livro dos Bridgertons, esse é o segundo, o primeiro é o Do Que Eu, mas esse é meu favorito e na época que eu li esse livro eu não sabia que era uma série, eu comecei por ele, depois que eu fui ler os outros livros e pra mim esse livro foi importantíssimo, eu amo de paixão esse casal, esse livro, essa história como um todo. Eu sou apaixonada no Visconde que Me Amava e eu recomendo demais essa leitura. Principalmente porque vai sair série da Netflix, pra quem não sabe, fica atento. Na categoria Young Adult, que é ali o high school, o ensino médio, eu vou indicar a série dos Amores Improváveis da Elle Kennedy. O primeiro livro é O Acordo. Eu vou deixar a foto dele em algum lugar aqui porque eu não tenho o volume físico, eu li em e-book. É um livro muito divertido, ele é bem rápido e fácil de ler, é uma leitura muito fácil, envolvente, te prende da primeira à última página. E foi um dos meus favoritos do gênero, então por isso eu coloquei ele aqui no New Adult. Então a gente aqui tem a faixa etária dos 20 aos 25 anos. Eu não poderia deixar de fora uma das minhas melhores leituras desse ano, que foi Teto para Dois, da Beth O'Leary. E aqui, eu tenho resenha desse livro aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards, se você não viu, tá na hora de ver. E eu não vou falar então muito dele aqui, porque vocês vão lá ver a resenha que eu sei. Esse livro é muito divertido, é de aquecer o coração, é engraçado, é envolvente, é muito bom. Então, esse pra mim foi o melhor New Adult que eu li esse ano. Já na categoria romance maduro, um pouco mais sensual aqui, a gente vai ter o livro Querido Vizinho, da Penelope Ward. Eu também já falei um pouquinho desse livro em outros vídeos aqui do canal, também vou deixar aqui nos cards. Esse livro eu também li em e-book, mas eu acabei adquirindo o livro físico por troca no Scooby. E eu gostei bastante, então eu queria ter o volume na minha estante. Eu recomendo demais essa autora e também a Vi Killand, que às vezes escreve em parceria com a Penelope Ward. São livros incríveis. Na categoria drama, no gênero drama, eu coloquei o livro 1000 Pedaços de Você. Esse livro, gente, ele foi escrito pela Tilly Cole, eu ainda não falei, né? Eu vou deixar também a capa dele aqui em algum lugar do vídeo. Gente, esse livro eu chorei do começo ao fim. É um livro muito fofo, então ele vai falar sobre amizade. Ele começa, no começo do livro, a gente tem dois protagonistas que são crianças, então eles se tornam amigos ali na faixa dos 5 anos, mais ou menos. Então a gente tem uma coisa muito cuidadosa, muito meiga acontecendo, sabe? A nossa principal, a Poppy, ela é uma menina muito cheia de vida, muito esperançosa, ela tem sonhos, ela vive muito intensamente, ela ama demais a avó, que também tem uma personalidade parecida com a dela, então a gente tem uma relação muito bonita dela com a avó, dela fazendo amizade com o seu vizinho, que é o nosso protagonista aqui. Então o começo do livro eles são crianças, e aí você vai vendo eles crescendo ao longo dos anos, assim. A gente tem uma separação, então eles vão ficar sem se ver por acho que uns 2 ou 3 anos. É um livro intenso, é um livro que te faz chorar do começo ao fim, Ai, gente, eu não posso falar muito desse livro, porque eu choro toda vez que eu falo dele. Assim, ele mexe muito com a gente. Às vezes eu pegava ele pra ler em alguma folga do trabalho, e aí eu voltava pro trabalho chorando, porque não tem como, eu chorei do começo ao fim, não foi um livro que eu consegui ler num fôlego só, eu precisei fazer pausas, porque não dava, era muito intenso pra mim, eu não sei se foi só comigo, eu não sei se foi só comigo. Se você também já leu esse livro e chorou tanto quanto eu chorei, comenta aqui embaixo pra mim, porque pra mim, juro, eu chorei, acho que a última vez que eu tinha chorado tanto em um livro tinha sido A Culpa é das Estrelas. E eu tinha os meus motivos pessoais pra chorar em A Culpa é das Estrelas, por causa da questão da doença, enfim. Mas esse livro, eu chorei o dobro do que eu chorei lá. Então eu recomendo demais essa leitura. No gênero de ficção científica, eu separei em 2 subgêneros. No caso, eu coloquei a ficção científica, que vai focar mais na ciência mesmo, em explicar alguma coisa da ciência, né? Uma descoberta fantástica da ciência, baseado na ciência. Ciência.
E também a distopia, que é um subgênero, é uma categoria dentro da ficção científica. Então, para ficção científica, eu escolhi Mil Pedaços de Você, da Claudia Gray. Eu já falei desse livro aqui no canal, também tem resenha, vou deixar aqui nos cards, se ainda couber nos cards, mas tudo bem. E aqui a gente vai falar sobre um cientista que descobre que esse mundo que a gente vive, ele é só uma possibilidade de mundo e que existem 1 milhão de realidades diferentes e tudo que você poderia ter feito e não fez, existe um mundo em que você fez aquilo. Aqui a gente vai falar sobre... Tem um pouco de suspense, tem um pouco de mistério, tem romance, mas nada disso é o foco. O foco é o mundo que a autora cria, as possibilidades de mundo, né, na verdade. Então, existe um mundo que a Paola escolheu colocar, uma outra Paola, que no caso seria eu, mas que ela resolveu colocar uma blusa verde em vez da blusa que eu tô usando hoje, então tem um mundo onde ela fez isso. Tem um mundo que o Brasil foi descoberto pela China, tem um livro que a Alemanha com o nazismo venceu a guerra, então esse livro, eu falei dele mais na resenha, vou deixar ela aqui, então vai lá para conferir ela completa. Mas esse livro no gênero de ficção científica foi até agora o meu favorito, apesar de eu não ler tanto ficção científica. Eu tô com algumas aqui na estante para ler, pode ser que isso mude num futuro próximo. Já a distopia, que também é um gênero da ficção científica, eu escolhi A Seleção. Então, A Seleção, pra mim, ficou no meu coração por vários motivos, não só pelo foco na distopia, porque pra quem não sabe, a distopia é uma história que se passa num futuro possível, num futuro provável. Então é como se o autor que for escrever uma distopia, ele vai pegar um problema da nossa sociedade atual, vai elevar ao extremo e vai criar um mundo, uma possibilidade futura de mundo. Daqui 50 anos, eu acho que o mundo vai estar assim, assim, assado. Então ele vai criar uma história baseada nisso. Aqui na Seleção, a gente tem um mundo depois de uma 4ª Guerra Mundial, aconteceram 4 guerras mundiais, e a sociedade voltou para a monarquia e ela começou a se dividir em castas. Então, cada categoria de profissão, ela tá numa casta diferente. A gente tem, por exemplo, a nossa protagonista, ela é artista, ela é cantora, e ela tá na casta 5, que é a casta dos artistas. A casta 6 é a casta dos operários, trabalhadores, trabalhos mais braçais, e por aí, e aí por diante. Então, vocês entenderam? Também tem resenha desse livro aqui no canal, dessa série aqui no canal. Eu sou apaixonada na Seleção, da Kiera Cass. Eu ainda não li o novo livro dela, que eu não lembro nem o nome, mas eu recomendo demais. Se não me engano, a Netflix, foi a Netflix? Eu acho que foi a Netflix, comprou os direitos pra adaptação de A Seleção, então você tem que ler rápido antes que ela vira filme ou série, não sei. Na categoria thriller, eu escolhi o livro Criança 44, que é um thriller policial que vai falar sobre serial killer. Vou deixar a capa dele por aqui também. E aqui a gente vai ter um serial killer que mata crianças. Eu gostei muito desse livro, eu li ele há muitos anos atrás. Foi meu primeiro contato com o gênero de thriller e ficção policial, assim. Ele vai se passar na União Soviética, vai falar muito sobre as torturas daquela época como forma de obter informação. E aí a gente tem vários meios de tortura, é incrivelmente perturbador o jeito que o autor, se eu não me engano, é Tom Rob Smith. O jeito que ele descreve essas torturas, a forma como acontecia a ditadura, era uma ditadura porque as pessoas não podiam ler qualquer coisa, não tinham muito acesso à informação. Se você tivesse posse de algum livro proibido, você poderia ser executado por isso. Então, é um livro intenso, mas é um livro que é muito interessante de ler. Eu li, minha irmã leu e todo mundo gostou. Então, eu indico muito esse livro. Tô lendo novos thrillers por agora, então pode ser também que mude, mas por enquanto esse é muito importante pra mim porque foi o meu primeiro contato com esse gênero. Na categoria de terror, então no gênero terror, eu vou escolher O Exorcista, do William Peter Blatty. É uma ficção, não é baseado em história real, tem filme desse livro. É um livro que me deixou sem dormir por várias noites. É um assunto um pouco tenso, então pode ser que algumas pessoas não se interessem pelo tema, né? Exorcismo, demônios, etc. Não é recomendado para todo mundo, mas
Na época que eu li, foi uma leitura bastante intensa e eu gosto quando o livro mexe muito comigo, sabe? E esse livro me deixou perturbada por dias, então eu recomendo, sim, essa leitura. Eu gostei muito de ter lido esse livro. Para os clássicos, eu juro que foi incrivelmente difícil decidir qual clássico colocar aqui, porque eu tenho vários clássicos amorzinhos no coração. Eu sei que clássico não é bem um gênero literário, mas todo mundo colocou nos outros vídeos, então eu resolvi colocar aqui também. E eu resolvi também dar uma roubadinha, porque eu escolhi 2 livros, eu não consegui escolher entre eles, que foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse aqui, gente, essa edição minha é muito feinha, a versão econômica, não tem orelha, não tem nada, ele é bem antigo, mas eu ainda vou comprar uma edição mais bonita dele pra ter aqui na estante, porque é um dos meus livros favoritos da vida. Esses 2 são livros favoritos da vida. A Jane Austen é minha autora modelo, assim, ela é incrível, ela escreve livros que conseguem ser questionadores e à frente do seu tempo. Tanto quanto a Emily Brontë, são sentimentos com personagens com sentimentos muito reais. Então, são livros que foram escritos há séculos atrás, mas que são atuais, são até hoje problemas atuais. Então, eu acho que são de extrema relevância pra gente até hoje. Eu acho que é por isso que eles são clássicos e eles são incríveis, então estão no meu coração. No gênero não ficção, eu escolhi o livro Feia, da Constance Briscoe, lembrei. Eu fiz uma resenha recente aqui no canal sobre o livro dela, vai falar sobre a trajetória dela, os traumas dela, a relação dela com a mãe, que é uma mãe com problemas de maternidade tóxica, vai falar sobre vários gatilhos, é um livro intenso, então se você tem sensibilidade a alguns assuntos tratados no livro, eu não aconselho que você leia. No vídeo da resenha eu falo mais sobre esses gatilhos. Então, assiste o vídeo antes de resolver ler esse livro e toma muito cuidado, é um livro muito intenso e é uma história real. Eu acho que foi a única história real que eu li e eu fiquei muito balançada com esse livro e resolvi falar dele pra vocês. Corre lá e me fala o que você achou. Por último, mas não menos importante, eu não ia colocar esse gênero aqui. Eu ia deixar de fora porque eu li pouquíssimo dele. Mas eu resolvi colocar porque foi um livro de extrema importância pra mim, foi um livro que eu li essa semana e eu acho ele importantíssimo, eu acho que todo mundo devia ler, que foi O Peso do Pássaro Morto. Ele é escrito em formato de poesia, então é uma leitura muito fácil, muito fluida, é um livro super rápido de ler, muito rápido. Eu li ele em um dia, e nem um dia inteiro, né? Acho que eu li ele em umas 5 horas, mais ou menos. E eu acho que você precisa ler esse livro. Tem resenha dele aqui no canal também, se ela não saiu, vai sair, porque eu tô gravando junto. Fica atento aí, assiste a resenha. É um livro nacional, de uma autora nacional, da Aline Bay. Mexeu muito comigo esse livro e é isso. Eu não vou falar muito dele não, porque já tem resenha dele aqui também. Bom, gente, esse foi o meu apanhado dos melhores de cada gênero. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou com algumas dessas minhas respostas, comenta aqui embaixo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.